Muita paz para todos. Registramos a alegria, a satisfação, a felicidade de estarmos aqui juntos, encarnados e desencarnados, e cujo objetivo do encontro, da reunião do Sebastião Mártir neste dia e em todos os outros dias é permitir que nós acessemos a literatura espírita, cristã espírita, e dela consigamos extrair ensinamentos que vão nos ajudando na continuidade da vida. A Judite já anunciou, hoje nós é uma continuidade, estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, e o capítulo é o 17. E o item específico do capítulo 17, o capítulo é Sede Perfeitos, é parábola do semeador. Esta citação do texto, e principalmente do item que nós estamos estudando, tem muita importância para nós, porque dissemos em alguns momentos que o que nos move, o que nos faz vir ao centro, dentre muitos outros itens, um deles é nos apropriarmos de um conhecimento melhor dos evangelhos. E Kardec se preocupou com isso, quando ele foi lá nos evangelhos de Jesus e traz isso aí para a doutrina espírita. Na terça-feira, agora desta semana, numa reunião que participamos aqui, numa reunião mediúnica, e nós tivemos a chance de citar isso aqui na quarta-feira, nós participamos dessa reunião mediúnica, e para quem não é do ramo aí, na reunião mediúnica, nesses moldes, nós dialogamos em alguns momentos com entidades, pela psicofonia de médiuns. E uma dessas entidades, quem incorporou numa médium, nós tivemos a chance de trocarmos algumas ideias, e nós dialogamos com ela da seguinte forma: olha, a Neiva tinha acabado de fazer uma palestra aqui, iniciando esse capítulo 17, Sede Perfeitos. E o assunto que estava rolando naquela conversa ensejava que nós pudéssemos aproveitar a palestra da Neiva para dizer assim: mas você não esteve lá no salão, sentada lá naqueles bancos, para participar do encontro? Ela disse: sim, estive. Isso é para dizer para todos nós, que às vezes nós não nos localizamos dessa forma, que quando aqui estamos sentados, e existe aí rapidamente aqui, eu posso dizer que tem 35, 40 aqui presentes, encarnados, mas provavelmente uns 5 vezes mais de desencarnados. Ela fala: mas por quê? Com base em que nós estamos chutando estas 5 vezes? Por uma razão muito simples, que a Terra tem hoje 7 bilhões de almas encarnadas, mas tem no plano espiritual uns 30 bilhões. Então nós estamos dentro da proporção. Mas o ideal aqui não é, nós não viemos aqui para ver matemática, não, e nem nessas proporções, não. É para dizer o seguinte, que nesse diálogo que mantivemos com essa entidade, sobre o tema que foi aqui falado, aí nós perguntamos a ela: mas você não ficou ligado, você não prestou atenção naquilo que foi dito? Estava estudando o Evangelho lá no capítulo 17. Falei: olha, eu vim aqui hoje e sentei lá no meio de todos, foi com um objetivo: de atrapalhar aqueles que estão lá sentados, para que eles, mesmo ouvindo, eles não entendam nada. Eles fiquem desligados, eles fiquem com a atenção com as atenções voltadas para outros assuntos, outras ideias. Por isso que nós estamos falando de novo. Claro que temos, além de cada um de nós aqui presentes, nós temos muitas companhias. E, dentre elas, muitas estão interessadíssimas, como nós nos encontramos, em continuar essa sintonia com a doutrina, com o aprendizado, com o momento, que as energias são altamente positivas. Em alguns instantes, elas aprofundam na nossa alma, que nos sensibilizam, mas em alguns instantes também temos companheiros nossos de banco, de casa, de momento, que estão com objetivos outros, quais sejam aqueles de não permitir que nós realizemos aqui dentro aquilo que viemos buscar. E a lição de hoje,
e nós estamos falando a respeito, porque a lição de hoje chama atenção sobre isso. Parábola, e os irmãos vão perceber daqui um pouquinho, parábola do semeador. O que é que essa parábola fala? Ela diz assim, ó, a parábola do semeador, ela expressa, primeiro, todos nós dominamos o que é uma parábola. Uma parábola é um recurso didático, é um recurso da pedagogia crística que Jesus utilizou com intensidade para ensinar. Não são fatos reais, são fatos que ele lança mão daqueles exemplos, daquelas histórias, para contar àquela multidão que sempre estava ao seu derredor, para que as pessoas se localizassem e elas pudessem dizer, este sou eu. Porque, na verdade, o objetivo de Jesus era este mesmo. Ele estava falando para uma multidão que, às vezes, muitas vezes, tinham dificuldades na sintonia com ele. É o que nós acabamos de falar aqui agora, às vezes, das nossas dificuldades com a sintonia com a casa. Nós estamos vindo do trabalho, às vezes pegamos um trânsito intenso, às vezes tivemos um dia meio difícil, e a nossa cabeça fica, o cérebro é espetacular. Ele faz as seleções aí das mais variadas maneiras, de acordo com o nosso interesse, principalmente imediato. Então, Jesus ele utilizou desses recursos didáticos, a parábola. E hoje a parábola dele diz assim, a parábola, ela vai expressar, essa parábola do semeador, ela vai expressar, não, ela expressa na sua íntegra as várias maneiras que todos nós temos para aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Isso é interessantíssimo a nossa atenção, porque na parábola do semeador, Jesus está falando de um todo do seu ensinamento. Ele está dizendo assim, eu estou transferindo à sociedade terrena um monte de coisas. Apenas a sociedade terrena, em alguns instantes, ela tropeça nela mesma e não se apropria disso. É a parábola do semeador. Ele resume isso aqui, e nós vamos ver como ele resume. Ela está inserida, a parábola do semeador, neste capítulo que acabamos de mencionar, e todos nós ouvimos aqui, tanto a Judite anunciou, como eu depois fiz o anúncio, o capítulo 17 é sede perfeitos. A Neiva veio aqui na terça-feira e falou sobre as características desta perfeição. Aí eu estive na quarta e falei sobre o ser humano de bem, ou seja, a pessoa de bem. Aí ontem esteve aqui o Aldemir, e o Aldemir falou sobre o espírita e as suas condições. Então, o que nós estamos resumindo? Estamos dizendo assim, que a parábola está inserida aqui neste capítulo, Sede Perfeitos, porque este capítulo, Sede Perfeitos, é uma proposta que Jesus está fazendo a nós, habitantes da terra, sociedade terrena. É uma proposta, sede perfeitos. Quem quiser depois pesquisar, isso está em Mateus, lá, o Mateus foi que registrou isso. Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 evangelistas. O Mateus foi o primeiro deles. Quando o Mateus escreveu o Evangelho, não é o segundo Espiritismo, não, é o Evangelho que está lá na Bíblia, no comecinho do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus é o primeiro. Ele foi o primeiro a escrever. Ele escreveu lá pelo ano 65, 66. Nós não estamos dizendo isso por nada, não. Assim, puxa vida, mas se Jesus retornou à vida espiritual no ano 33 e o Mateus só foi escrever no ano 66, 33 anos depois, como é que ele conseguiu escrever? Se não tinha computador, se não tinha gravador. Gravador está na moda hoje, computador está na moda hoje, são recursos atuais, mas na época não. Isso a gente nem discute porque, assim, a autenticidade não importa. Mas não é a autenticidade do que foi escrito, e a veracidade do que está escrito também não importa. Porque se é um escrito ruim, não teria se sujeitado, não estaria aguentando anos após anos as pesquisas, as nossas inquirições, e mais do que isso, resolvendo um monte,
ou respondendo um monte de perguntas que carregamos conosco e que não temos respostas e que não vamos obter respostas em nenhum outro lugar senão na Bíblia, principalmente no Novo Testamento. Então, isso nós não vamos discutir aqui, não. A parábola do semeador, ela está em Mateus, capítulo 5, nos versículos 44, 46 e 48. Ela é uma proposta que Jesus faz a nós, abrindo aspas, sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa é a proposta de Jesus. Olha, recepcionemos isso. Sede, pois, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Isso é um dos maiores desafios. Jesus lança esse desafio para a sociedade terrena. Cuide-se. Porque chegar à perfeição de Deus, do Pai Celestial, nós poderíamos dizer assim, eu posso me aperfeiçoar. Todos nós podemos nos aperfeiçoarmos. Mas chegar a essa perfeição de Deus, ela é impossível. Porque Deus não é alguém que transitou pela vida em processo de aperfeiçoamento e um dia se tornou perfeito. Não. Ele é a essência. Ele é a perfeição. Fulano de tal se tornou perfeito. Beltrano pode se tornar perfeito. Deus não. Deus é a perfeição. Então é o desafio que Jesus lança para nós. Sede perfeitos. Sede perfeitos. Bem, é um desafio e tanto. Para alcançar esta perfeição, para que nós caminhemos, para que o ser humano alcance essa perfeição, nós vamos percorrer caminhos dos mais diversificados. Alguns são caminhos tortuosos, alguns são caminhos mais fáceis para alguns, mas que nós temos que percorrer longos caminhos e nos inserirmos também no cumprimento de alguns requisitos, sem dúvida nenhuma. E nós já citamos que na terça-feira a Neiva esteve aqui e falou assim, olha, sede perfeitos é este capítulo. Aí ela foi lá e falou assim, quais? Ela falou sobre as características de alguém que pode chegar a uma perfeição. Ou seja, dentro da proposta de Jesus, está Jesus dizendo assim, ei, não tem mistério nenhum, as características são essas aqui. Aí nós viemos aqui na quarta e falamos assim, olha, dentre essas características todas, que ontem, foi na terça, foi dito aqui, sobre o ser de perfeitos, tem lá que o ser humano, ele tem que lutar nessa trajetória, nessa caminhada, em percorrendo este caminho da vida, da experiência, vamos botar isso no plural, das experiências, ele tem que se tornar uma pessoa de bem, de bem. E lá nós tivemos a oportunidade de conversar sobre pessoa de bem. Mas tem outros, são muitos requisitos. Nós vamos aqui apenas citarmos aí uns 2 ou 3. Um outro requisito, e esse foi o Aldemir que esteve presente ontem, ele falou sobre o espírita, sobre o bom espírita. Sim, mas nós estamos puxando a farinha para a nossa vasilha, porque o Evangelho não é dos Espíritos, não, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foi elaborado com todos os cuidados por Allan Kardec, mas direcionado para os espíritas. As lições são dos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, aquele que foi elaborado pelo Kardec, é direcionado para nós. Ele é tendencioso. Esse tendencioso é muito bom. Tendencioso por quê? Porque o Evangelho pega os 4 segmentos lá dos evangelistas, o Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec faz isso com habilidade, também um educador, um emérito educador, conhecedor da didática mais moderna da época e didática que persiste, que é a didática do amor. Aí o Kardec vem e diz assim, olha, nós estamos estudando essas mensagens de Jesus, essas lições de Jesus, mas a ênfase que está no Evangelho segundo o Espiritismo é esta ênfase que envolve o campo moral. Então, por isso que lá no capítulo 17, sede perfeitos, tem lá, dentre as características para ser perfeito, uma delas é ser uma pessoa de bem. A outra é ser um bom espírita.
Aí nós, que somos espíritas, encarnados e desencarnados aqui presentes, poderíamos falar assim, mas e para reconhecer um bom espírito? Quem veio aqui ontem ouviu isso. Mas para reconhecer um bom espírita? Aí o Kardec escreve lá, olha, para reconhecer um bom espírita, nós vamos olhar para ele, para a sua vida, para as suas atitudes, para as suas ações, e vamos perceber a transformação moral. Por isso que nós fizemos questão de dar ênfase à proposta de Kardec. A proposta de Deus, de Jesus, é que nós sejamos perfeitos, como o Criador, como o Pai Celestial é perfeito. Nós não vamos chegar nisso nunca. Nós vamos chegar a uma condição de perfeição, porque Deus é a própria perfeição. Eu não posso dizer assim, mas Deus é misericordioso. Não, Ele não é misericordioso. Ele é a própria misericórdia. Mas Deus é amoroso. Não, Deus não é amoroso. Ele é a essência do amor. Ele não se tornou amoroso. Nós, sim, vamos nos esforçando, e um dia nós seremos amorosos. Então, Deus, essa perfeição de Deus, nós não vamos chegar. Mas estamos dizendo que na caminhada, na trajetória nossa de aperfeiçoamento, é um desiderato do ser humano aperfeiçoar-se, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, nós chegamos no bom espírita. E aí, como é que se reconhece o bom espírita? Reconhece o bom espírita, está lá no Evangelho, lá no capítulo 17, depois quem quiser dar uma olhadinha lá, pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Não está dizendo que o bom espírita é perfeito, não. Está dizendo que se reconhece aquele que está no esforço, que está se dedicando, que é uma entrega. A entrega a Jesus, a entrega ao amor, a entrega à caridade, a entrega à lei de justiça, e eu estou citando os três exatamente, porque a pessoa de bem, também é um dos itens desse capítulo 17, eu disse para vocês, características, dos itens do capítulo, características da perfeição. A outra, pessoa de bem. E a pessoa de bem, para que alguém possa se encontrar como uma pessoa de bem, ela terá que fazer alguns mergulhos dentro de si para perceber lá se ela é justa, se ela cumpre a lei da justiça. E quando nós estamos falando aqui de justiça, lei do justo, nós não estamos falando, olhando para ninguém aqui na terra, não. Nós não estamos olhando para o Papa, nós não estamos olhando para ministro nenhum, nós não estamos olhando para presidente nenhum, nós estamos falando aqui de uma justiça diferenciada. Não é essa justiça que o ser humano, de acordo com a sua cultura, se impõe. Um exemplo de uma justiça que impera lá na China. Quem rouba ou furta, morre. Pena de morte. E a família ainda paga o chumbo que foi utilizado para a execução do familiar. Mas é justo lá, na cultura de lá. E outros países, nós poderíamos passear por aí em outros países para descobrirmos que, neste aspecto aí, existem muitas visões. O que é justo, o que não é justo. Não é disso aí que nós estamos falando, não. Nós estamos falando de uma justiça de Deus. Deus não se tornou justo. Ele é a essência do justo. Então, a pessoa de bem, ela tem que estar inserida nesta perseguição a esta justiça de Deus, à prática, ao convívio, à justiça de Deus, assim como ao amor. A pessoa só será, e nós estamos falando isso em razão da parábola do semeador, porque a parábola do semeador, Jesus vai lá e faz uma proposta para a nossa sociedade terrena. Olha aqui, está inserido no Ser de Perfeitos, eu estou propondo que todos nós, nos esforcemos para um dia, seja lá qual dia for, e demore o tempo que demorar, nós cheguemos a esta
condição de perfeição. Então, um dos requisitos para o homem de bem é a justiça de Deus. O outro é que o homem de bem saiba viver intensamente a lei de amor. Também temos que olhar isso aí com muitas reservas. Nós não estamos falando de um amor que se usa banalmente das mais variadas formas, intensamente na literatura e nos filmes e nos mais diversos registros, não. Estamos falando de algo mais. Estamos falando de entrega, de absoluta entrega a Jesus. Não é um amor carnal, não é um amor por simpatia, não, é muito mais, é a essência disso aí. O que é dificílimo viver. Mas a pessoa só será uma pessoa de bem se ela já consegue respirar dentro dessa atmosfera. Agora mesmo citamos um exemplo assim, olha, estamos aqui presentes, agora aumentou um pouco, provavelmente estamos aqui encarnados uns 55, 60, mas desencarnados deve ter aí uns 4, 5 vezes mais. É possível que se nós pudéssemos examinar um a um para ver essa intensidade do amor de cada um, embora os nossos propósitos sejam os mais elevados, nós nos descobriríamos aqui, nós seríamos desnudados espiritualmente perante a essência do amor, para dizer assim, olha, eu hoje não fui muito amoroso. Eu não fui muito amoroso porque em tal lance assim, eu poderia ser, eu vou mudar a expressão, eu poderia ser um pouco mais gentil. Mas gentil, gentileza e amor são distintos? Não são. No instante que eu não fui gentil, eu deixei passar uma oportunidade de me manifestar perante ao meu semelhante de forma amorosa. Então isso é complicadíssimo. Mas o ser humano de bem está aqui no capítulo 17, sede perfeitos. Na proposta que Jesus faz para nós, sede perfeitos. A proposta está dizendo assim, eu tenho que ser justo. Eu tenho que amar. Isso é absoluto. Não há relatividade na amorosidade. A relatividade, ela está em quem está dizendo que ama. Mas o amor, ele é absoluto. Ele não tem como, eu amo pela metade, ou mais ou menos, ou de acordo com as minhas conveniências. Isso não é o amor que se propõe aqui para ser de perfeitos. Também, dentro da mesma proposta de Jesus, está dizendo lá, e o Kardec escreve isso lá no capítulo 17, dizendo assim, olha, para que eu possa, pelo menos, sentir que estou respirando numa atmosfera de ser humano do bem, de pessoa do bem, eu tenho que ser caridoso. Olha aqui, nós hoje estamos falando só coisas dificílimas, sobre justiça, sobre amor e agora sobre caridade, que às vezes nós nos equivocamos muito com o conceito da palavra. Eu estou passando aqui no Núcleo Bandeirante, citei isso aqui na quarta-feira, ali perto dos bancos, ali da loteria, ali no centro, no miolo, na Avenida Central, tem um monte de companheiros nossos, de irmãos, de irmãs, que ficam lá sentados, pedindo ajuda. Às vezes a gente passa correndo, pega uma notinha de R$2 e joga lá e tchau. Claro que os R$2 continuam valendo R$2, e que quem ganhou os R$2 vai fazer a utilização dele da maneira que lhe aprover. Da maneira que ele quiser, ele vai fazer a utilização. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre o gesto da doação. Ele não leva nada. Ele não conduz com aquela nota de R$2 nada. Ou seja, se nós estamos falando de caridade, que é um sentimento que revela a pessoa de bem, e que é um dos requisitos para que sejam perfeitos, que é a proposta de Jesus, este ato, eu joguei a moeda. No Evangelho tem uma passagem interessantíssima lá do gasofilácio, da viúva que passa lá e silenciosa. Gasofilácio é um vaso de metal e que as pessoas jogavam o
o dinheiro lá e fazia um barulho enorme. Então as pessoas jogavam, e os outros ficavam ouvindo. Então quem fazia uma grande doação, você não precisava de ir lá para contar, não. Quanto é que o fulano doou? Porque fazia barulho quando você jogava dentro daquele vaso ali, daquela vasilha. Aí aquela viúva, despretensiosamente, humildemente, passa e ninguém nem ouve o que ela coloca lá. Isso é caridade. O que ela coloca é aquilo que ela pôde fazer com a maior expressão de amorosidade. Os outros faziam para que o ruído fosse percebido pela plateia e as pessoas, mesmo que elas não dissessem, mas elas pensassem assim: você viu fulano? Jogou lá um monte de dinheiro, fez uma doação expressiva. Isso não é caridade. A caridade é outra coisa. E a caridade é requisito para que nós sejamos pessoas de bem. De bem. Por que é requisito? Aí está no Evangelho lá, nesse capítulo, dizendo assim: olha, que a pessoa de bem, nós que estamos nos propondo a trilhar este caminho, estamos trilhando esse caminho, às vezes as duras penas, e é verdade mesmo, às vezes as duras penas, que nós batemos de frente com as nossas propostas pessoais, as nossas propostas individualizadas. E às vezes são propostas ainda que estão enraizadas lá no egoísmo, no orgulho, e nós batemos de frente com isso aí todos os dias. Todos os dias nós batemos de frente com isso. Mas lá no Evangelho está escrito assim, que a pessoa de bem, ela já consegue, nós já temos que conseguir pararmos de vez em quando na vida para nos interrogarmos, ou para interrogar a nossa consciência. Quando nós estamos nos interrogando, nós estamos dialogando com a nossa consciência. São aqueles, eu vou diminuir um pouquinho a consciência aqui, mas não é isso não. São aqueles arquivos que estão conosco. Consciência não é só arquivo, não. Não é só uma inconsciência, uma subconsciência ou uma supraconsciência, não. Você é muito mais do que isso. É o ego. É o resumo da vida do indivíduo. É como se parássemos aqui hoje e perguntássemos para cada um. Está num livro aí recente. Não estou inventando isso, não. Egos em conflitos. É como se parássemos e perguntássemos para alguém assim: quem é você? Isso é do Evangelho, está na Bíblia. E a resposta fosse a seguinte: eu sou Legião. Ou seja, eu não só sou o Elvésio. Eu sou o Elvésio, sou o Joaquim, sou o Manuel, sou o Pedro, sou a Maria, sou a Aparecida. Quando eu vou mergulhando na consciência e vou encontrando a ressonância de centenas, milhares de experiências que nós já tivemos na Terra. Este é o caminho que nós estamos percorrendo para sermos perfeitos. Então a consciência é muito mais. Aí nós estamos dizendo assim, que a pessoa de bem, nós que estamos nos esforçando para sermos de bem, somos aqueles que já conseguimos parar de vez em quando para nos interrogarmos. Como? Como eu me interrogo? Eu paro e mergulho. É uma introspecção. Mergulho em mim, na minha consciência, para dizer assim: estou me propondo, Jesus, a ser perfeito. Mas eu já cumpro a lei de justiça? Eu já consigo amar? Eu já consigo ser caridoso perante aqueles que estão com dificuldades na vida? Então, lá no Evangelho está, o Kardec escreveu isso, que a pessoa de bem, ela vai interrogar a si mesmo sobre os seus atos. Ora, sobre os seus atos, vem a interrogação sobre a doação que fiz lá na porta do banco. Meu Deus, eu fui hoje caridoso quando meti a mão no bolso e dei uma importância para alguém?
ou apenas cumprir um ritual social? Fui lá e fiz automaticamente aquilo que as outras pessoas estão fazendo. Dei o dinheiro para alguém que está lá sentado pedindo. Mas nem me dignei a perguntar o seu nome. A caridade, ela exige mais. Só a doação é só a doação, nada mais do que isso. O homem de bem, quando dialoga com a consciência, nós, quando estamos procurando este diálogo, nós vamos perceber isso. O Kardec escreve mais lá sobre a pessoa de bem. Ele diz assim, que nós que estamos nessa luta, nessa trajetória, nessa caminhada, para nos tornarmos pessoas de bem, para nos atendendo, cumprindo as propostas de Jesus, diz que nós estudamos as nossas próprias imperfeições. Olha que coisa extraordinária. Quando sentamos numa reflexão, eu ia utilizar uma expressão aqui, mas é uma expressão que está muito utilizada ultimamente, e ela tem um sentido pejorativo na utilização atual. Eu ia dizer, lá na calada da noite. Não, nos momentos oportunos, quando nós sentamos para... Isso é o Kardec que escreve lá, está lá no capítulo 17. Nós estudamos as imperfeições de cada um de nós, e mais do que isso, o Kardec diz lá, que essa pessoa de bem, que essa luta que ela está empenhada para vencer, além de estudar as suas imperfeições, ela vai trabalhar intensamente, olha o verbo aí, vai trabalhar intensamente e ininterruptamente para combater estas imperfeições. Meus queridos irmãos, a parábola do semeador é complicadíssima. Quando nós, lá no início da nossa conversa hoje, dissemos que nas nossas companhias aqui estão muitos desencarnados, que nós não estamos registrando pela visão, pela retina, as suas presenças, mas eles estão aí. E dissemos que alguns estão interessados em, também como nós estamos, em aprender um pouco, em receber essas bênçãos da casa, mas muitos outros estão na proposta de atrapalhar. A parábola diz assim, aquele que semeia saiu a semear. Ora, quem é que está semeando? Na nossa conversa aqui, Jesus. A proposta é dele. O que é semear? É pegar um monte de semente e sair colocando no solo. Então, lá no Evangelho está escrito assim, que aquele que semeia, o Kardec escreveu, aquele que semeia saiu a semear. Enquanto ele estava semeando, parte da semente caiu fora da cova, fora daquele buraco próprio para colocar a semente, para que ela possa nascer. Então, Jesus, lançando mão da didática, da pedagogia da época, extraordinária pedagogia, ele diz que parte, o semeador, ele dizendo dele mesmo. Ele estava dizendo assim, olha, eu estou sentado nesta pedra quente aqui, tem um monte de gente aqui me ouvindo, eu estou amorosamente falando, mas aquilo que eu estou falando, parte daquilo que eu estou falando, nem alcança os tímpanos daqueles que estão aí na minha frente. Não estou falando do coração, não estou falando da alma. É a parábola, que parte da semente jogada, ela cai na estrada. E se cai na estrada, o vento leva. E se cai na estrada, o passarinho vem e come. Lá em casa, eu moro na roça. Lá em casa, eu tenho uns peixes lá no tanque, e de manhã eu chego lá e jogo a ração para eles. E tem que ficar vigiando. Porque se eu não fico vigiando, os bem-de-vios vão lá e comem. Porque o peixe fica fazendo horinha, demora para comer, os bem-de-vios vão lá e pega a comida do peixe. Eu tenho que ficar olhando, porque o objetivo não é tratar do bem-de-vi, embora seria nobre, mas aquela ação nem é apropriada. É tratar do peixe.
Aí na semeadura aqui acontece do mesmo jeito. Jesus está dizendo para a sociedade terrena: amai-vos uns aos outros. Aí as pessoas estão tranquilas ali ouvindo, que coisa maravilhosa, choram, virou as costas, pega uma faca, enfia na barriga do outro, por nada, por discussões das mais irrelevantes. Então, hoje, quando nós estamos aqui estudando o Sede Perfeitos e esta parábola, nós estamos analisando, olha, e eu, como eu me encaixo aqui? Nós não acabamos de dizer que a pessoa de bem, ela para e indaga e diz assim: eu não tenho que ficar ininterruptamente cuidando do meu trabalho para que eu não transgrida essas normas de Deus? Aí a parábola é nesse sentido. Sementes, partes dela, o semeador foi lá e jogou, mas ela caiu fora da cova. Alguns caíram, algumas dessas sementes, elas foram caindo nas covas que estavam prontas, naqueles buracos para o plantio. Aí o Kardec fala mais, que outra parte, o semeador continuou semeando. Outra parte das sementes, elas vieram e foram caindo em locais cheios de pedra, locais pedregosos. E onde tem muita pedra, a terra é miúda, é pouquinha, ela é rala, ela é fininha. Aí a lição está dizendo assim, que mesmo assim, aquelas sementes que caíram ali, naquela terra ralinha, elas ainda germinaram. Mas como era muito pouco a terra, essa germinação, o nascer daquelas sementes, foi assim com raízes bem ralas, bem à flor da terra, porque a raiz não consegue penetrar no pedregulho, na rocha. A lição de Jesus, ele está semeando. Algumas dessas lições, elas nos sensibilizam, elas calam na alma, elas calam no coração. Para onde vou é uma perseguição, eu estou pensando naquilo, olha, amai-vos uns aos outros. Mas outras das lições de Jesus, assim, olha, perdoai os vossos inimigos. Aí o Pedro teve dúvida, mas esse negócio de perdão é muito duvidoso, eu tenho que perdoar muitas vezes, Jesus? Não, eu tenho que perdoar tantas quantas vezes forem necessárias. Essa semente que cai na pedra e que nasce, mas é porque a raiz não aprofunda, é o caso do perdão, por exemplo. Então eu tenho que perdoar, então. Aí, normalmente, eu posso falar à vontade, eu brigo com a sogra. A sogra aí que me perdoe. Eu brigo com a sogra. Mas aí eu viro as costas. Não, minha sogra, está tudo combinado, estamos de bem, de novo. Mas lá fora eu digo assim, se ela tivesse hoje uma daquelas dores de barriga, de passar a noite inteirinha lá no... O sol foi lá e tostou esta planta que nasceu no pedregulho, porque foi fácil, ela não tinha raiz. Este é o ensinamento que nós estamos angariando, nos apropriando. E no Evangelho, concluindo isso aqui, diz assim, olha, uma outra parte dessa semente, elas caíram no meio dos espinhos. Tinha terra, mas caiu no meio dos espinhos. E os espinhos mais robustos, eles foram lá e sufocaram o nascimento da semente que foi jogada lá. Ou seja, elas não nasceram. Isso acontece conosco. Nós recebemos as melhores, as mais sublimes das falas. Não tem que ser no centro espírita, não, é na vida. A vida é perfeita. Viver é de essência de perfeição. Mas nós não nos cuidamos, o ensino cai num instante que nós não estamos de bom humor, tchau para ele. Os espinhos vão lá e sufocam essa semente. E a parábola encerra assim, nós estamos encerrando dizendo, olha, outra parte enfim caiu lá no solo fértil, na terra boa, e a produção foi espetacular. Esperamos que assim seja para todos nós na vida, em todas as oportunidades, nas frações de segundos da nossa existência e da nossa experiência. Muita paz para todos.